Meus amigos, nós mostramos aqui no Brasil Gente dois casos que tiveram grande repercussão na imprensa local. Inclusive, esses casos foram objetos de pautas aí, para os jornais, para emissoras de televisão. Foram os casos da menor estuprada e também da Francinete, aquela garota que tem nanismo e que está grávida de 3 meses. Vamos conversar com o defensor público Adilson Santana sobre esses casos. Mas antes vamos relembrar. Defensor, um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado por atender esse nosso chamamento. Inicialmente, defensor, nós vamos relembrar a história dessa garota que foi estuprada e só tinha, na época do estupro, que sofreu a violência sexual, só tinha 12 anos. Eu queria que o senhor acompanhasse conosco, por favor. São histórias totalmente diferentes, mas com o mesmo drama. A falta de dinheiro é um problema que afeta as duas famílias. O primeiro caso ganhou grande repercussão. A mulher com aparência de criança que está grávida de 3 meses sonha com a maternidade. Francinete, tu quer ter teu bebê? Quero. Te acha capaz de cuidar dele? Acho. Como foi a tua consulta no médico? Ele falou que só posso ter assim, mas não é normal, mas é tirado. Mas tu sonha em ser mãe. Sei. As dificuldades são grandes. Nem casa para morar a Francinete tem, mas ela não vai desistir do sonho de ser mãe. Já a menor de 13 anos não teve escolha. Vítima de estupro, ela deu à luz a 2 meninas. O acusado está foragido e trata-se do ex-cunhado da menina. Landia, só para começar, vamos entender um pouquinho dessa história. A sua filha tem 13 anos e foi vítima de estupro? Foi vítima de um estupro dentro da minha casa, entendeu? Estou precisando de ajuda. Que ele está solto e ela está aqui muito preocupada dele subir, de querer agir de novo. Ela tá demais. A criança, que já é mãe, está internada com pneumonia e depressão. As recém-nascidas estão com saúde, mas falta tudo, desde fraldas à alimentação. Na humilde casa moram 9 pessoas e a avó das crianças está desempregada. Defensor Adilson, são 2 casos que tiveram uma repercussão e uma comoção popular também muito grande. E são 2 casos que se vê notadamente a falta de informação, a falta também de amparo legal. O senhor acompanhou. A respeito da garota Francinete, que tem da moça Francinete, que tem 21 anos, sofre de nanismo, está grávida de 3 meses. Segundo informações médicas e também da família, ela terá que fazer um parto aos 6 meses, porque a sua estrutura corporal não suporta o desenvolvimento da criança, que está um desenvolvimento normal. E ela passa também por esse momento onde está sendo desabrigada por conta de que o local onde ela vivia era uma invasão e que foi permitido uma reintegração de posse ao suposto dono. O que o senhor observa? Que direitos legais tem a Francinete nesse caso? Boa tarde. Boa tarde. Com relação à matéria que nós vimos há pouco, a senhora Francinete, a gente vê que a família está envolvida por uma série de problemas. Primeiro, diz respeito à gravidez, e ao que parece uma gravidez de risco. Quanto a isso, é interessante, inclusive, que ela saiba o que diz o ordenamento jurídico brasileiro acerca do aborto. Quando o cidadão pode ceifar a gestação sem que isso configure um crime, pois, regra geral, o aborto é crime tipificado no Código Penal. O próprio Código Penal, todavia, ele traz 2 exceções, no caso de estupro, e o segundo seria no caso de risco para a saúde, principalmente a vida da gestante. Correto. Que me parece que se enquadra nesse caso o que nós vimos. Há ainda uma terceira modalidade de exceção, que foi criada recentemente por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que trata do caso do feto anencéfalo. Então, a primeira dica, ou a primeira orientação que se deve dar a essa pessoa, essa cidadã, é que ela procure um acompanhamento médico. É o acompanhamento médico que vai atestar se realmente ela tem condições ou não de ir até o parto e de a criança nascer saudável, sem que leve a óbito a própria gestante. Segundo informações da família, do pai dela, o médico que está fazendo o atendimento à Francinete recomendou que o parto seja feito no 6º mês, porque ela não tem a estrutura corporal necessária para seguir a gestação até os 9 meses. Bem, o conhecimento técnico da área de saúde, evidentemente, é do médico, de forma que se deve seguir a orientação médica.
Caso ela não tenha confiança no médico que passou as informações, ela deve procurar outro profissional da saúde para que a oriente. Inclusive também ela deve ter um acompanhamento jurídico durante todo esse procedimento. Ela pode conseguir esse acompanhamento através da Defensoria Pública de forma gratuita, já que, como nós vimos, ela é uma pessoa de condições econômicas favorecido, né? Menos favorecido do que nós chamamos de hipossuficiente na Defensoria. Então, além do acompanhamento com relação à saúde, ela deve ter um acompanhamento jurídico que poderá solucionar também esses outros problemas relacionados, por exemplo, ao terreno onde se encontra a casa que ela vive. Correto. Doutor Dilson, o senhor estaria disposto a receber a esse caso, a acolher esse caso na Defensoria Pública? Sem dúvida. Não só eu, como qualquer defensor que for procurado. Que for procurado e tenha a atribuição de atuar nessas causas, ele vai atuar com certeza. Muitas vezes se vê uma matéria dessa e pode se achar, por exemplo, que a Defensoria se omitiu. Mas nós só temos como atuar quando o caso chega até nós. Quando é provocado, né? Exatamente, quando somos provocados. Inclusive o próprio assistido. Ele tem o direito de optar ou não pelo atendimento da Defensoria. Pode ser que às vezes ele prefira o acompanhamento de um advogado particular. Eu gostaria que rapidamente o senhor enumerasse, já que o senhor falou aí em direitos que a Francinete tem, eu queria que o senhor enumerasse alguns, só para a gente ter assim uma noção. Bem, caso a gravidez seja de risco, ela tem primeiro o direito a optar pelo aborto e não ter uma criança. Ela tem direito a um acompanhamento médico custeado pelo Estado durante toda a gestação, pós-gestação também, inclusive acompanhamento psicológico para que não reste traumas para essa pessoa. Além disso, ela tem direito a um acompanhamento jurídico no que se refere não só à saúde, mas às outras situações no qual ela se vê envolvida, como, por exemplo, a questão da casa onde ela mora, questões relacionadas à família, à sua própria condição de saúde, que ela não tem um desenvolvimento normal. Tudo isso, para a pessoa que não tem condições de custear, o Estado deve custear. Se o Estado não faz voluntariamente, ela deve obrigar através de ações judiciais ou extrajudiciais, e aí a Defensoria pode atuar em defesa, também o Ministério Público pode ser acionado. Perfeito. Agora vamos ao nosso segundo caso. O segundo caso trata-se de uma menor que foi estuprada na época, quando ela tinha 12 anos, por um cunhado, namorado, né, da irmã. E ela seguiu toda a gestação, hoje encontra-se no materno infantil depois de dar luz a gêmeos, a duas meninas. Ela está com depressão, está com outras complicações na área de saúde. Também é uma pessoa vive numa extrema pobreza e não tem aí nenhum amparo, não teve nenhum amparo do Estado com relação à assistência psicológica, à assistência de saúde, de certa forma, como também não teve o amparo do Estado na questão de que o culpado, de que a pessoa que provocou a violência sexual pudesse responder pelo crime. No que toca a esse segundo caso, estamos vendo também um caso que envolve saúde, envolve também a questão do abortamento. Nesse caso, por exemplo, como se deu a gravidez através de um estupro, ela teria a opção também de optar por ter ou não a criança. No caso, como ela é menor de idade, quem faria essa opção seriam os pais dela. Não sei ainda o motivo, porque isso não foi feito, se por falta de desconhecimento do direito ou por opção. Além disso, logicamente, o criminoso tem que ser penalizado e isso cabe à polícia e ao Ministério Público, que é quem oferece a denúncia nos casos de ação penal. Da mesma forma, ela tem direito a um acompanhamento de saúde. Quando eu falo saúde, envolve aspectos físicos, aspectos psicológicos. Tem direito a buscar uma pensão alimentícia para os filhos. Essa pensão deveria ser paga pelo genitor. Como ele está foragido, todavia, pode-se verificar a possibilidade dos avós paternos arcarem com essa obrigação. Eu oriento da mesma forma que os familiares dessa cidadã procurem a Defensoria Pública e, através de uma conversa pessoal, a gente pode verificar a ramificação de medidas que podem ser tomadas para preservar, reparar o que já ocorreu e evitar que ocorra no futuro novos danos à cidadã. Temos alguma pergunta do telespectador? Não, né? Doutor Wilson, onde é que está funcionando a Defensoria Pública aqui em São Luís? Onde funciona, na verdade? A Defensoria Pública, ela funciona na área do Reviver, no centro, na Praia Grande. Lá fica a sua sede.
onde existem atendimentos diários para os cidadãos que se enquadrem no perfil de atendimento da Defensoria Pública. Que perfil é esse? É o perfil do cidadão que não tem condições de arcar com as custas processuais e com as custas de um advogado particular. Existe um teto mínimo? Existe um parâmetro objetivo de 3 salários mínimos, mas esse parâmetro ele pode ser superado a depender da situação do caso concreto e de uma análise que é feita no atendimento. Além da Praia Grande, a Defensoria se encontra também já em alguns interiores. Por exemplo, em São José do Ribamar já existe o núcleo da Defensoria, de forma que as pessoas que residem em Ribamar devem procurar a Defensoria de Ribamar. Mesmo cidade Raposa e outras cidades, onde a Defensoria já conseguiu chegar e está tentando expandir cada vez mais o seu atendimento. Correto. Edilson, muito obrigado pela atenção, por esses esclarecimentos, e nós vamos encaminhar essas pessoas, nós vamos acompanhar essas pessoas até a Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública possa garantir o seu direito total e restrito. Essa é a função do defensor público e a gente está sempre de portas abertas. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, boa tarde, felicidades.